Começar o compartilhamento de tela com vocês. Gente, se tiver algum problema técnico aí, vocês me avisem. Estão ouvindo bem? Estão vendo bem? Confirmem aí pra mim. A Alexa tá aqui no. Deixa eu só abrir o chatzinho aqui para eu conseguir conversar com vocês. Tá cobrindo aí, mozão, as coisas? Não? Top. Então vou deixar o chat aberto aqui também. Fechou. Vocês estão ouvindo o que a Alexa tá falando, gente? Uhum. Sair para caminhar. Ai, meu Deus. Daqui a pouco ela vai começar a tocar uns negócios aleatórios aqui. Ok, tô com o chat aberto, com as câmeras de vocês abertas. Agora sim eu tô pronta. Então, novamente, agora que tá gravando, sejam muito bem-vindas, todas vocês que estão aqui comigo mais uma vez. Estou muito feliz de ter a companhia de vocês aqui e mais uma vez quero elogiar todas vocês pela determinação de estar aqui comigo numa sexta-feira, gente, 8 horas da noite. Vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa, descansando, curtindo a família, saindo, mas vocês estão aqui tirando um tempinho para aprender mais, para fazer o negócio de vocês crescer. E é gente que é esse tipo de gente que eu preciso aqui, no meu perfil, nessa reunião. Isso realmente foi feito para vocês, determinadas, guerreiras, que estão aí para fazer acontecer. Então, nessa live, gente, nessa call hoje, eu vou mostrar para vocês a estratégia que eu estava validando há um tempo, que me ajudou a chegar nas 600 vendas em um único final de semana. A gente vai falar de um funil estratégico de conteúdo, tá? Mas antes eu quero saber como é que tá aí para vocês a questão de conteúdo. Vou fazer umas perguntinhas para vocês. Fiquem à vontade, se soltem, peguem alguma coisinha para beber. Fiquem bem à vontade, porque o nosso papo aqui vai ser entre amigas, tá? Quero saber Quero ver vocês levantando o dedo aí. Quem já ficou horas criando um post e ninguém comentou? Eu vou começar. Levanta um dedinho pra gente fazer as contas depois. Um dedo se você já ficou horas criando um post e ninguém comentou. Ok, estamos no mesmo barco. Mais um dedinho se você já postou por obrigação só pra não sumir do feed. Aquele desespero, meu Deus, se eu não postar o engajamento vai cair, socorro, preciso postar qualquer coisa. Tô vendo vocês aqui no chat também. É, gente, não é fácil. Quem depende do orgânico aí. Mais um dedinho se você já sentiu que tá fazendo tudo certo, mas mesmo assim as vendas não acontecem. Meu Deus, não sei o que que eu tô fazendo de errado. Meus conteúdos tão bons. Meu perfil tá bonito. O que que tá faltando que não vende? Ok. Mais um dedinho. Se você já viu alguém vendendo muito, principalmente no mesmo nicho de vocês. Aí você pensou, poxa, mas eu faço a mesma coisa. O que que ela tem que eu não tenho? Já se sentiram assim? Levanta um dedinho. Gostando de ver aqui a participação de vocês, meninas. É isso aí. Mais um dedinho. Se você se sente travada na hora de planejar conteúdo e pensa, será que isso vai vender? É, passando a mesma coisa, hein, gente? Mais um dedo. Se você já deixou de postar por achar que a ideia que você teve não vai ser útil. Aqui tá, vai ser útil, vai ser inútil, né? Ok, já não tenho mais dedo, gente, pra levantar. Mais um dedinho. Não, não é mais um dedinho. Agora, se você levantou mais de 3 dedos, essa reunião é pra você. Vocês levantaram quantos, gente? Conta pra mim aí no chat. A Camila do passado, a Camila de alguns meses atrás, teria levantado 6. Eu ia gabaritar, gente. Eu ia gabaritar. Olha quanta gente gabaritando. 6, 6, todas, todos. Tô vendo aí, gente, ó. Todos. Vocês estão gabaritando, gente.
Que isso? Que loucura! É, a Camila de alguns meses atrás estaria aqui também gabaritando, gente. Todos, todos. Ok, ok. Tá, então vocês estão no lugar certo, meninas. Vocês estão no lugar certo. Essa reunião é pra vocês. Isso tudo que eu listei aqui pra vocês, essa brincadeira que eu fiz, na verdade, são coisas que eu mesma vivi. Era a forma que eu me sentia criando conteúdo. E eu vou explicar brevemente pra vocês o que que estava acontecendo. Então, se você sente que você está se esforçando, postando todo dia, você tenta de tudo, você estuda, faz cursos, mesmo assim as vendas não acontecem, você está no lugar certo. Essa reunião é para você. Tô vendo gente já com papel e caneta. É isso aí, vai ter muitos insights, tá, gente? Aproveitem. E por último, podem ficar tranquilas, a gente vai abrir para tirar as dúvidas, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês como 4 semanas bem planejadas, com estratégia, mudaram completamente o meu Instagram. Mas assim, da água pro vinho, gente. Mudou o meu Instagram, o meu conteúdo, a minha forma de vender. Tudo mudou. E foi assim que eu fiz pela primeira vez, né? A primeira vez que eu testei as 600 vendas em um final de semana, que eu mostrei em alguns conteúdos para vocês e ainda vou mostrar. E o melhor disso, gente, eu até coloquei um story ali no Instagram avisando que isso aqui, essa reunião, é para qualquer uma de vocês que empreende, tá? Vocês não precisam trabalhar com a mesma coisa que eu, com marketing digital, com infoprodutos. Não, isso é para qualquer profissão, qualquer trabalho. Então, se você empreende e usa as redes sociais para divulgar o seu trabalho, essa reunião é para você. Você pode ser pedreira, pode trabalhar como pedreira, que isso aqui vai servir para você, tá bom? Então, gente, eu vou contar um pouquinho para vocês como eu me sentia quanto à criação de conteúdo, e eu vi que vocês também estão vivendo a mesma coisa, né? Durante muito tempo eu achava que o suficiente era postar todo dia. E como eu sou especialista em tráfego orgânico, os primeiros 7 dígitos que eu faturei no digital foi por meio do orgânico, eu sabia muito bem do poder que o orgânico tinha. Então a criação de conteúdo me trouxe muitos resultados. Foi ela que me trouxe até aqui. Então, sim, a criação de conteúdo mudou a minha vida. Foi ela que trouxe os meus resultados. Só que, com o tempo, eu notei que o público começou a ficar mais consciente e mais exigente na hora de consumir conteúdo. Vocês já notaram isso? Vocês podem participar aqui no chat, tá? Vocês já perceberam, gente, que tá cada vez mais difícil de criar conteúdo, as pessoas estão mais exigentes na escolha daquilo que elas vão consumir? O que funcionava antes, no começo, quando eu entrei pro digital, já não funciona mais hoje. Vocês também perceberam isso? Já, é verdade. É, verdade. Ok, então estamos falando a mesma língua. Não sou eu que tô louca, então, né? Se a gente posta sempre o mesmo, para de funcionar. Sim, exato. Então, o que eu fazia no começo já não estava funcionando mais. Só que o mercado ele evolui muito rápido, né? As estratégias vão mudando. Eita, tá aparecendo para vocês esses riscos na tela aqui? Tem alguém escrevendo aqui na minha tela. Isso acontece toda live. Mas enfim, continuando, gente, não tem problema. Isso acontecia muito comigo, de eu começar a postar as mesmas coisas de antes e ver que não funcionava mais. E quando eu perdi o rumo, que eu já não conseguia mais criar conteúdo que as pessoas gostassem ali, eu comecei a postar coisas aleatórias, reels aleatórios. Eu olhava um reels num perfil, ah, que legal, funcionou pra ela, vou testar também. Tipo, totalmente aleatório, assim. O que eu mais queria era só manter o perfil vivo, não parar de postar pra não perder o engajamento. Era esse o meu objetivo principal. Eu tinha medo de ficar sem postar e perder o engajamento. Só que na realidade, não adiantava de nada, porque eu tava ali para trabalho. As redes sociais é para uso profissional, no meu caso. Eu precisava vender, precisava faturar e não tava resolvendo nada. Deixa eu ver o que que vocês estão colocando aqui. Eu tô desse jeito, postando aleatórios. É, gente. Eu também cheguei nesse ponto de começar a postar aleatoriamente. E essa questão das pessoas estarem cada vez mais exigentes aqui nas redes sociais é real, tá? Não é a gente que percebeu isso só. Um estudo
de 2017 falou que fizeram. Agora eu acho que já deve estar bem pior, né? Mas vocês sabiam que esse estudo mostrou que a atenção humana ela reduziu ao tempo de um peixinho dourado? Então, a atenção humana, gente, ela tá menor do que a de um peixe dourado. Vocês têm noção disso? Ou seja, as pessoas ali no feed, passando, para você conseguir fazer elas pararem no seu conteúdo, é muito difícil. Você tem que interessar muito elas. Então, as coisas mudaram. As pessoas estão mais exigentes, sim. E muita gente sofreu com esse impacto. Não foi só vocês. Eu também passei por isso. A diferença é que eu não me conformei com isso, né, gente? Fui correndo atrás. E vocês vão ver, eu vou contar pra vocês como que eu virei a chave. Como que eu descobri essa estratégia, tá? Deixa eu ver o que que vocês estão falando aqui no chat. Valeu, mozão. Conseguiu tirar os riscos aqui pra mim. Produção maravilhosa. Deixa eu ver o que que vocês estão falando. É triste. É isso aí, gente. E acontecia que quando eu postava aleatoriamente, sem objetivo, sem direção, é o que vocês estão vendo aí na tela. Era como encher um balde furado. Muito esforço, pouco resultado. Não adiantava de nada. E daí, foi nesse momento que eu me perdi, gente. Talvez vocês até lembrem dessa época, que eu comecei a fazer de tudo para conseguir a minha renda no digital. Foi nessa hora que eu me perdi. E daí eu achei que, por eu não estar conseguindo ter bons resultados, como eu conseguia antes, eu achava que o que eu precisava fazer era testar mais nichos, mais fontes de renda. E daí vocês talvez vão lembrar da época que eu era influenciadora, vendia Shein, vendia Shopee, vendia cápsula de emagrecimento, vendia mochila de emergência. Que mais que eu vendia? Tinha um brechó. Tinha mais uma coisa que eu vendia, que agora eu não tô lembrando. Gente, sério, era muita coisa. Só que deu seis, mas tinha mais uma coisa que eu fazia. Deixa eu ver se vocês lembram aqui. Tom, máquinas Tom, Doterra, vocês lembraram? Eu nem lembrava mais da Doterra. Gente, Doterra. Sim, a princípio eu fazia parte da influenciadora ali, né? Então, eu, como influenciadora, eu divulgava vários serviços, né? Então, as sombrinhas também estavam incluso no de influenciadora. Mas além de fazer as divulgações para as marcas, eu fazia tudo isso, gente. Cápsula de emagrecimento, Shein, Shopee, mochila de emergência. Então, tudo isso eram rendas que eu conseguia além do meu trabalho como influenciadora, porque não era o suficiente. Então, por eu não estar postando com estratégia, acabava que o que eu fazia não era suficiente para trazer a renda que eu precisava, e eu achei que eu tinha que aumentar a quantidade de coisas que eu fazia. E aí eu me perdi, e aconteceu o que a gente conversou na última reunião que nós tivemos, que foi o valor de ser única, né? Que eu contei para vocês que as minhas seguidoras ficaram perdidas, elas não sabiam mais o que eu fazia. Eu recebia mensagens tipo, Camila, o que que você faz da vida afinal? E eu ficava brava ainda. Eu ficava, tá, como assim você não sabe o que que eu faço? Tô aqui de palhaça? Mas hoje eu não julgo as meninas por perguntarem isso, mas é porque realmente estava muito confuso. Então eu acabei me afundando nessas atividades todas, entrei numa exaustão física e mental que vocês não têm noção, tá, gente? Vocês não têm ideia de como foi pra mim essa fase. E, na verdade, eu demorei um pouquinho para perceber que a solução não era essa. Era algo muito mais simples e que estava diante dos meus olhos o tempo todo, mas eu não via. Então, a virada de chave foi quando eu comecei a ver alguns posts na internet, comecei a seguir algumas pessoas assim para me inspirar, grandes players do mercado, pessoas grandes, entendidas do mercado. E eu vi que eles falavam muito sobre postar com objetivo, postar com direção. Eles falavam muito sobre como postar por postar era prejudicial. E ok, a gente vê esses posts, né? Mas a gente fica, tá, o que que eu vou fazer então? Como que posta com estratégia? De onde eu vou tirar uma estratégia? Esse era um problema pra mim. Até que eu resolvi dar uma revisadinha no Mid. Gente, o meu curso eu não tava aplicando. O meu curso Mid. Porque, na verdade, eu estava aplicando só que errado. Aí lá no Mid tem a aula de funil de vendas, né?
Vocês sabem o que que é funil? Só para eu saber aqui. Tem alguém que não sabe o que é um funil de vendas? Me contem, para eu poder explicar aqui para vocês. A Karina lembrou da época dos cookies também, gente. Vendi cookies, era isso que tava faltando. Falaram da Glambox também. Glambox, mas fazia parte da influenciadora também. Ó, tem gente que não sabe o que é funil. A Ana disse que não sabe. Heloíse, mais alguém aí não sabe? No Mid, para quem é aluno, tem uma aula muito boa que é feita pelo Vitor sobre funil de vendas. E é uma coisa que todo mundo que empreende no digital precisa saber como que funciona. Se você não sabe como funciona um funil de vendas, você nunca vai conseguir vender na internet. Então, eu vou deixar claro para vocês como é, tá? É literalmente um funil, tá, gente? Começa bem largo, vai afunilando. Esse funil a gente usa para imaginar todo o percurso que o cliente faz até chegar à compra, tá? Então, nesse funil, vou mostrar aqui para vocês, na tela vocês estão vendo, né? Lá no topo, onde ele é mais largo, você vai fazer as estratégias de crescimento, você vai atrair as pessoas, por isso que ele é mais largo, porque vai vir bastante gente. Depois você cria conexão com esse público. Depois você vai coletando os interessados. E depois você nutre eles e faz as vendas. Então, o funil é o caminho que o cliente precisa percorrer para comprar de você. E você precisa guiar ele nesse caminho. Estão conseguindo entender? São etapas, tá? Etapas que se encaixam nesse funil, da maior para menor, e é onde você vai guiar o seu cliente até a compra. E esse funil, ele precisa ser aplicado dentro dos nossos conteúdos. Então, por exemplo, o Reels é uma etapa, uma ferramenta que a gente usa principalmente para o topo do funil, que é para atrair pessoas, que é para a parte de crescimento, né? Porque o Reels ele atrai muitas pessoas, ele entra lá no explorar, muitas pessoas te veem, então ele se encaixa ali na parte de crescimento. E depois você vai usando outras estratégias para fundo de funil. Então, por exemplo, o fundo são os stories, porque você vai falar só com quem está te seguindo, que são menos pessoas, uma quantidade menor de pessoas. Enfim, quem é aluno do Mid e não assistiu ainda a aula de funil, corre lá, porque a aula é muito boa. Inclusive, o Vitor sabe explicar bem melhor do que eu o que é funil, tá, gente? Então, vocês entrem lá. Mas assim, eu postava conteúdos de funil, mas onde eu estava errando? Eu postava etapas do funil de forma aleatória. Por eu não ter estratégia na hora de postar, por eu não ter direção, por eu não ter objetivo nessas postagens, o que que acontecia? Eu até aplicava o funil, mas eu colocava essas etapas na ordem errada e elas não tinham conexão entre si. Então, quando você posta sem objetivo, posta sem estratégia, você está aplicando um funil todo errado, sem conexão. E o cliente não vai percorrer o caminho que ele tem que percorrer para chegar até a venda. Se você coloca lá o funil em partes, é impossível dele percorrer esse caminho. Vocês conseguiram entender? Então, o que que eu fiz foi, eu pensei, ok, então eu vou aplicar esse funil nos meus conteúdos na ordem. Uma coisa parece tão óbvia, né, gente? Não parece simples? Mas para mim, até chegar nesse ponto, foi um bicho de sete cabeças. Então, uma coisa que eu mesma ensinava no meu curso, eu estava aplicando errado. E depois eu pensei, não, preciso trazer ordem para esse funil. Foi aí que deu a virada de chave, tá, gente? Foi aí. Então, o que que eu fiz? Planejei 4 semanas de conteúdo. E o objetivo de cada semana era atingir cada parte desse funil na ordem. Vocês estão anotando? Na ordem. Então, a primeira semana eu planejei posts estratégicos para crescimento, atrair novas pessoas. Depois, a segunda semana, eu fiz posts estratégicos para criar conexão com essas pessoas. Então, quem eu atraí na primeira semana, eu criei conexão na segunda semana. Então, posts mais, né?
para criar esse vínculo com eles. Depois da terceira semana, eu comecei a aplicar conteúdos estratégicos para coletar os interessados. Essa é a parte do funil que começa a transformação. E que talvez você que cria conteúdo e até dá resultado em questão de engajamento não consegue vender. Provavelmente o seu erro está ali na terceira parte, na parte de coleta. Talvez você fez bons conteúdos de crescimento, bons conteúdos de conexão, as pessoas engajaram, as pessoas gostaram, mas elas não compraram por quê? Porque você não soube coletar e nem nutrir, que são as últimas partes do funil. Então, quando a gente não consegue atingir a venda, quando a gente não consegue fazer os nossos seguidores ali, o pessoal comprar da gente, é porque alguma parte desse funil tá errada, ou porque você tá postando aleatório, que nem eu estava fazendo. E daí, depois da coleta, a última semana é a semana em que eu fazia estratégias de nutrição de leads, a nutrição dessas pessoas que eu coletei, e então fazia a oferta de venda. Um problema também é que a gente tem medo de fazer a oferta de venda, né, gente? A gente posta, faz um monte de conteúdo, atrai as pessoas e na hora de vender a gente fica mudo, a gente trava, porque a gente tem medo de vender. Mas quando você faz a nutrição da forma correta, a venda é natural, é uma consequência. A gente imagina a venda como um vendedor chato, né? Aquela pessoa, oi, compre aqui o meu produto, ele é muito bom, você vai gostar, compre aqui. A gente imagina isso como venda, né? Mas não, gente. Quando a gente aplica o funil e a gente faz a parte de nutrição da forma correta, as vendas vão acontecer naturalmente. Elas vão ser uma consequência, porque você soube nutrir e desenvolveu o interesse, o desejo nesses clientes. Clientes não, né? Futuros clientes, nesses leads, pelo seu produto, pelo seu serviço. Entendem como é poderoso aplicar um funil na ordem certa? Se você chegar e jogar ali posts de vendas, oi, compre meu produto, colocar o link lá, você vai virar um panfleteiro digital. Anotem essa palavra. Panfleteiro digital. É o que vocês não devem ser. Coloquem um xizinho ali, ó. Panfleteiro digital, não. Mas vocês se tornam panfleteiros, panfleteiras, quando vocês pegam a parte de vendas e jogam sem aplicar o resto do funil. E as pessoas não vão querer comprar. Elas não vão se interessar. Porque elas não entenderam ainda por que que elas precisam do teu produto. Qual é a transformação que o teu produto gera na vida delas? Faz sentido pra vocês, meninas? Me contem aqui, como é que tá? Fez sentido? Agora entendi. Ok, tudo certo por aqui. Sim, faz sentido, muito. Legal, gostei. Que bom que vocês estão entendendo. Faz sim, total sentido. Faz sentido, tem muita dificuldade nisso ainda. Legal. Show de bola, gente. Então, se vocês entenderam, vamos continuar. Então, quando eu entendi essa estratégia, quando eu consegui formar isso, eu parei de correr atrás do algoritmo. Eu parei de me preocupar com métricas, parei de me preocupar com seguidores, porque eu sabia que os meus posts, eles tinham objetivo, eles tinham estratégia, e que quem visse ia se interessar pelo meu produto. Eu não estava mais tão preocupada com o engajamento, entendem? Calma influenciadora, tudo certo, meninas? Sempre, pra sempre influenciadora, né, gente? Então, quando vocês entendem que vocês precisam seguir uma estratégia na hora de postar, vocês param de se preocupar com o engajamento e tudo vai acontecer naturalmente. Então, ao invés de criar conteúdo por impulso, eu criei esse funil de conteúdo estratégico. E eu tive esse resultado que está na tela aí, 600 vendas em um único final de semana. E esse total de vendas aí foi o valor total de vendas que eu consegui ter naquele final de semana. Vocês têm noção, gente? E assim, vocês vão ver, eu vou conversar mais com vocês. Não é milagre isso. Não é milagre, gente. É, deu trabalho, deu muito trabalho, mas a gente tá aqui pra isso, é a nossa profissão, é o nosso trabalho, a gente tá aqui pra se esforçar, pra se dedicar, né?
4 semanas de conteúdos estratégicos não é para qualquer um. A gente tem que estar muito determinada. Mas eu colhi esses resultados. Então, quando a gente tem intenção, quando a gente tem estratégia na hora de postar e a gente segue, guia o cliente nesse caminho, tudo acontece, gente. Tudo que não estava acontecendo antes, vocês vão começar a ver. Por exemplo, o resultado, ele não foi só financeiro, tá? Eu apliquei 2 vezes. Esse resultado que eu mostrei para vocês na tela anterior foi da primeira vez que eu apliquei no ano passado. Então eu já estou um bom tempo validando essa estratégia, tá? Ano passado eu tive esse resultado financeiro da tela que eu mostrei antes. E aqui vocês estão vendo o meu engajamento como ficou na primeira semana aplicando, tá? Primeira semana. Então, eu não tive só resultados financeiros, mas eles são uma consequência do conteúdo bom, do conteúdo estratégico, que se conecta com a necessidade de quem está te seguindo, dos teus futuros clientes, né? Então a questão não é vender mais. Não foi só isso. Foi muito mais do que isso. Um engajamento que trouxe um público qualificado, que é o que a gente precisa. Porque, gente, no Instagram, quando a gente está postando, divulgando o nosso trabalho, tem muita gente curiosa. Muita gente curiosa. Gente que só quer ver o que você tá fazendo. Gente que tá ali só esperando dar alguma coisa errada, né? Quem realmente está interessado são poucas pessoas. Por isso que o funil, ele termina pequenininho. Porque quem vai comprar de você, que tá lá no fundo do funil, são poucas pessoas. Mas são as pessoas qualificadas, esse público qualificado. Quando você posta aleatoriamente, que nem eu fazia, olha só essa trend que legal, vou aplicar para o meu perfil. Aí pode acontecer até de viralizar. Aí você olha que engajamento, não tem ninguém qualificado ali dentro, ninguém pronto para comprar o seu produto. Por isso que eu não gosto muito da ideia de viralizar. A gente planeja tanto criar conteúdo que viralize. Ah, eu quero fazer um conteúdo que viralize, que atrai muitas pessoas. Mas nem sempre isso é bom, gente, porque o nosso objetivo não é o engajamento. O engajamento é uma consequência. Mas a gente quer público qualificado. Anotem isso também. Público qualificado. Só público não basta, tá? Só público não é suficiente. A gente precisa de público qualificado. Então, mais um problema de você postar sem estratégia, mais um problema de você postar aleatoriamente, o que dá na telha, deixar nas mãos de Deus, como eu gosto de falar. Quando você deixa a criação de conteúdo nas mãos de Deus, nas mãos do Espírito Santo, você vai atrair pessoas curiosas que não estão qualificadas para comprar o seu produto. Então, não se preocupem tanto com o engajamento, foquem na estratégia. Tá ok? Vão falando para mim se está fazendo sentido. Mas o que postar em cada etapa do funil? Nós vamos chegar lá. Calmem, apressadinhas. Calmem, calmem. Ó, Vitor, é melhor ganhar um seguidor qualificado e perder 3 wins. É. E foi o que aconteceu no meu perfil quando eu apliquei a segunda vez, tá? Eu ganhei muitos seguidores e ao mesmo tempo os curiosos foram embora. Porque como o meu conteúdo tinha estratégia, ele guiava as pessoas dentro desse funil, quem tava ali só de curioso foi embora. E isso foi ótimo pra mim. Então, quando vocês aplicam essa estratégia do funil nos conteúdos de vocês, vocês vão notar que muita gente vai embora do perfil, vai deixar de seguir. Mas isso não é um problema, isso é muito bom, porque você está refinando o seu público, entendem? Vocês estão trazendo as pessoas qualificadas. Então, não se preocupem em perder seguidores quando vocês começarem a postar com estratégia. Comentário aqui. Eu sou doida para os curiosos e os parentes irem embora do meu perfil. É, gente, é o objetivo de todo mundo aqui. Então, eu foquei também dentro dessa estrutura em fazer conteúdos fortes, que também mandasse essa galera embora, porque a gente quer público qualificado. A gente não tá aqui pra brincadeira, não, no Instagram. Vocês todos que estão aqui, todas, às 8h30 da noite, vocês não estão aqui pra brincadeira, não, né, gente? Vocês não estão aqui porque gosta de brincar de Instagram. Vocês estão aqui para aprender mais, para vocês usarem o Instagram como uma ferramenta poderosa para as vendas de vocês, né? Para vocês crescerem na profissão de vocês. Então a gente não tá pra brincadeira, a gente não quer curioso, não.
O Vitor colocou aqui, já anotamos isso desde a reunião anterior para essa aqui. Pessoas muito melhores. Ó, vocês são VIPs especiais. Mas a gente notou sim que a reunião que eu fiz anteriormente, antes de aplicar esse funil pela segunda vez, era mais curiosos do que realmente interessados. E depois da reunião que eu fiz a estratégia novamente, que eu consegui atrair pessoas mais qualificadas, que realmente estavam em harmonia com o meu objetivo. E logo no começo da reunião aqui, eu vi que vocês estão em harmonia comigo. Vocês têm as mesmas dificuldades que eu, vocês viveram as mesmas coisas, estão vivendo. E vocês têm o mesmo objetivo que eu. Então a gente tá aqui, ó, gente, em harmonia. E é isso que eu quero. É esse público que eu quero. E é o que vocês precisam também, tá? Então, hoje, eu continuo postando. Todos os dias. Vocês podem ver que todo dia eu posto alguma coisa. Ou um carrosselzinho, ou um Reels, ou nem que seja um story com um storytelling legal. Só que agora, o que mudou é que eu sei o porquê de cada post. Cada post tem um porquê, cada post tem um objetivo, uma intenção. Tudo que a gente posta, a gente tem que ser intencional. Tudo tem que ter intenção. E eu já falei muito sobre isso no Instagram com vocês, né? Principalmente nos stories. Então, quem estiver anotando, anota aí que todo conteúdo, todo post precisa ter intenção. Não pode ser aleatório, gente. Não pode. Ah, gostei disso aqui, vou aplicar. Ah, eu vi lá no perfil da fulana, deu certo pra ela, vou botar no meu também. Qual é a sua intenção ali por trás? É engajamento? É atrair mais pessoas ou é vender? É ter resultado, crescer o seu negócio? Então a gente tem que ser específico no nosso objetivo quando a gente vai postar, tá? Então, agora eu sei o porquê de cada post. Um conteúdo que atrai, outro que conecta, um que coleta e um que vende. Então, os objetivos são sempre esses, por trás dos meus conteúdos. Você sempre vai ver um conteúdo para atrair, um conteúdo para conectar, um para coletar e um para vender. Estão anotando? Deixar aqui um tempinho pra vocês. Vou tomar meu chá aqui rapidinho. Então, se vocês anotaram, passar pro próximo. Repete, por favor. Vou voltar. Vou esperar. Quando vocês anotarem, vocês me dão um ok aqui, tá, gente? Mas lembrem, todo conteúdo tem que ser intencional. Tem que ter conteúdo que atrai, que conecta, que coleta e que vende. E sempre na ordem. Ó, o Vitor colocou. Vocês percebem que tá tudo conectado? Deixa eu ver como é que tá aqui no Insta. Vocês percebem, gente, que isso aqui tem uma ligação do início ao fim? É realmente um funil? Vocês conseguem imaginar o funil dentro disso aqui? Me contem. A outra reunião que você está falando foi sobre a mentalidade? Mais ou menos. Teve duas de mentalidade, mas a última não foi tanto. Teve três reuniões. Bruna perguntou: esses pontos, seria postar no mesmo dia? Seriam 4 stories no mesmo dia? Vou mostrar para vocês ainda, gente. Mas assim, lembra que eu falei que uma semana era voltada para atrair, uma semana para conectar, uma semana para coletar e uma semana para vender. Na verdade, nutrir e vender na última, né? Isso tudo, para mim, deu uns 30 dias de post, tá? Então é um negócio com calma. Você não vai sair postando o funil inteiro num dia só, tá? É uma estratégia. Porque se você postar muita coisa num dia, você vai metralhar seus seguidores de informação, eles vão continuar perdidos. Tem que ser algo gradativo e uma coisa conectando a outra. O Victor falou aqui, não tem como conectar se não atrair ninguém. Não coleta se não tiver conexão, não tem venda se sem coletar, sem saber quem são seus leads. Olha que legal, gente. É isso aí. Vocês viram que um liga ao outro e que um precisa do outro? Eu quero que, assim, a mente de vocês esteja clareando mesmo. Então, um depende do outro, tá, gente? Por isso que começa por atrair, depois vai para conectar, depois vai para coletar, depois vai para nutrir e vender.
Se você tira uma dessas partes, a venda não vai acontecer. Então, o funil, ele precisa sim ser aplicado. E as pessoas, elas subestimam o poder de um funil, elas ignoram o funil. E o funil é a primeira coisa que a gente aprende quando a gente começa a estudar sobre marketing, não é? Você decidiu trabalhar com marketing, a primeira coisa que você já viu nos cursos que você fez, provavelmente foi sobre funil de vendas. Porque as vendas não acontecem sem seguir esse funil, sem fazer o seu cliente seguir esse caminho. Nas redes sociais, é assim. Na venda presencial é diferente. Mas o presencial é presencial, gente. Aqui nas redes sociais é diferente. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Gente, guardem as perguntas para o final, hein? Senão eu vou perder essas perguntas de vocês. Tem bastante pergunta. Vocês guardem essas perguntas para o final, tá? Que eu já tô até com a mente explodindo querendo responder vocês agora, mas não vou, não. Então, gente, não é. Vocês anotaram, né? Vão me dando ok aqui. Não é sobre vocês fazerem menos. Porque eu falei pra vocês que não é pra se preocupar com engajamento, agora eu vou fazer menos, vou fazer de qualquer jeito. Não. A questão aqui, o que muda é que vocês vão fazer com intenção, com objetivo, com estratégia, tá? Pensando nisso, pensando nessa conexão do funil, tá? E você não vai mais postar por desespero, não vai mais postar por ansiedade, com aquela angústia, meu Deus, eu não postei nada, já faz 2 dias, o pessoal vai sair do meu perfil, o engajamento vai. Não, isso não vai mais acontecer. Quando você tem essa clareza e você entende como aplicar essa ordem no seu perfil, você não vai mais se sentir perdida assim. Você não vai mais postar por desespero, só para não deixar o feed vazio. Tudo vai ser com intenção. Você vai postar para vender, não para ter engajamento só. E vai vender com leveza, que foi o que eu falei antes. Você não vai virar panfleteira digital. Quando você aplicar esse funil, você vai conseguir vender de forma leve, natural. Você não precisa sumir da internet, mas você tem que estar lá do jeito certo, tá? Acho que vocês estão falando. Ó, eu lembro do post sobre 7 curiosidades nessa parte da intenção. Não lembro, não. Ele quer pra adivinhar qual que era a mentira. Ai, é verdade, bem lembrado. Vocês lembram daquele post que eu fiz? Que eu contei 7 curiosidades minhas e eu falei que uma delas era mentira? Eu usei esse mesmo exemplo na outra reunião, né? Na reunião da coragem de ser única, o valor de ser única. Eu falei sobre isso. Lembram? Vocês lembram de algumas das curiosidades? Muita gente achou que eu tinha feito aquele post pra brincar, só pra descontrair. Mas descontrair, gente, eu apareço nos stories pra descontrair com vocês. Agora no feed, tudo que eu posto no feed é intencional. Vocês lembram qual foi a minha intenção com aquele post? Eu vi que algumas cabecinhas balançaram. Vocês lembram desse post, né? Agora eu quero saber se vocês lembram qual foi a minha intenção com ele. Deixa eu ver se vocês estão com a memória boa. Foi um post que eu falei de 7 curiosidades minhas e falei que uma delas era mentira. E eu pedi para vocês me contarem lá nos comentários qual vocês achavam que era mentira. Criar conexão é uma delas, mas tinha uma intenção mais específica por trás, que estava dentro desse funil. Claro, a conexão tá dentro do funil, né? Humanizar, atrair, ok, tá dentro do funil. Foi um post que eu usei para me posicionar. E quando deixa eu ver aqui. Que você dirigiu um trator e que você amava pescar. Sua intenção foi criar posicionamento. Isso mesmo, Ana. Isso mesmo. Então, lá tinha umas curiosidades bizarras sobre mim. Pouquíssima gente acertou, acho que foi só umas 3. Realmente eu sou um pouco diferenciada. Mas a minha intenção quando eu criei esse post, gente, foi me posicionar em algo específico. Porque a partir do momento que eu me tornei mentora ali no perfil, eu precisava me posicionar. E eu fiz o post já pensando em uma das curiosidades estrategicamente. A que era mentira, eu pensei nela de forma estratégica, para depois eu poder falar sobre ela nos stories e me posicionar de acordo com ela. A que era mentira é que eu criei o meu primeiro produto no digital.
Era um e-book com um script de vendas pronto. Quem me conhece, quem sacou que era mentira, lembra, sabe que eu sou uma pessoa que sou totalmente contra fórmulas prontas na internet. Eu não sou a favor de nada pronto. Aquele pessoal que vem copie, cole e faça 100 mil. Eu não gosto disso, gente. Não acho isso legal. E quem me conhece, quem sabe do meu posicionamento, já se tocou que aquele era mentira. E eu usei esta curiosidade em específico para me posicionar nos stories, falando sobre essa questão de eu não ser a favor de produtos copia e cola. E expliquei o porquê. Então, ali, claro, criei conexão, né, com as curiosidades, mas a intenção maior foi me posicionar e fazer com que quem estivesse me acompanhando e concordasse comigo, se identificasse com isso, criasse um vínculo comigo, me visse como a pessoa certa para ajudar ela. Então, é isso, gente, se posicionar é isso. Então, foi intencional. Então, tenho certeza que tudo que eu posto no feed é intencional. Nos stories, de vez em quando, eu vou aparecer fazendo brincadeirinha, fazendo uma brincadeirinha com vocês, mas o post é sempre intencional, ele sempre tem um objetivo por trás, tá bom? E eu quero apresentar para vocês a solução para vocês aplicarem esse funil, tá? Depois de tanto estudar e validar esse método, eu consegui criar a estrutura prontinha para vocês adaptarem para o negócio de vocês. Não é copia e cola, não, tá? É a estrutura com todo o direcionamento para vocês aplicarem no negócio de vocês. Apresento a vocês a estrutura de aceleração Antófila. Então, você vai poder, por meio da Antófila, aplicar essa estrutura que eu conversei aqui com vocês, do funil, tá? Cada semana estratégica dessa, sem precisar quebrar a cabeça para montar isso sozinha. Vai estar lá para você adaptar, tá? Vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso. Queria falar alguma coisa, produção? Ok, deixa eu ver o que vocês estão comentando. Justamente que era mentira a sua intenção de trazer conteúdo. Sim, isso mesmo. Atrair que você. Fechou. Então vocês entenderam. Gente, vocês estavam perguntando aqui, tá? E o que que eu faço em cada semana dessas? A Antófila vai trazer essa solução para vocês. O que postar em cada parte dessa do funil? Então fiquem tranquilas, tá? Mas deixa eu explicar para vocês por que desse nome estranho. Vocês devem estar aqui, Antófila, Antofila, vocês devem estar tipo, que é isso? Gente, também é estratégico o nome, tá? Antófila é o nome científico dado para a classe das abelhas. Então, todos esses animaizinhos que têm ferrão, abelha, vespa, marimbondo, eles estão nessa família, Antófila. E por que esse nome, gente? Eu juntei a minha paixão por abelhas, que é um animalzinho que eu amo muito, junto com as grandes lições que ela nos ensina. Vocês querem saber o que que a abelha tanto nos ensina? Duvido que vocês sabiam de tudo que vocês vão ver aqui. Tem tudo a ver com o produto. O que vocês estão falando? Bundinhas de abelha. Aqui é a Bárbara. Bundinhas de abelha me lembram a Cami. Gente, eu fui obrigada a ligar o produto com isso porque todos os dias eu recebo algum direct de vocês com um post sobre abelha ou de bundinha de abelha. Sempre. Então, quem me conhece já sabe que eu amo abelhas. Tem mel nessa estrutura, o Vitor falou. Eu vou explicar para vocês o que que a gente pode aprender com as abelhas e por que que tem essa ligação com o produto, tá, meninas? Então, a primeira coisa que a gente pode aprender com as abelhas: a abelha nunca voa à toa, sem intenção. Ela sempre tem um destino, uma rota, uma missão. Quando a abelha voa, ela tem um objetivo. Não é à toa, ela não sai para passear, não, tá? E a mesma coisa tem que ser o nosso conteúdo, igual a abelha. Não é sobre estar presente ali nas redes sociais, é sobre ter direção, objetivo, uma missão, tá? O que vocês estão falando? Eu já imaginava que era estratégico. Que bom, então vocês me conhecem. Viram aqui a primeira lição que a gente aprendeu? Se vocês estiverem anotando, a abelha sempre voa com direção, missão. E nós também, na nossa criação de conteúdo, tem que ser a mesma coisa.
Ó, a Adriana falou que viu as abelhinhas, mas não achou que ia ter conexão com o conteúdo. Gente, vocês nem imaginam o tanto que as abelhas ensinam, viu? Vamos pro próximo então. Posso ir? Tô vendo que tem gente anotando. Próximo. Outra coisa que a abelha nos ensina muito para criação de conteúdo é o trabalho em equipe, gente. Uma abelha sozinha não constrói uma colmeia. Ela sempre trabalha em equipe. E é a mesma coisa aqui no digital. Ninguém vence aqui no digital, ninguém chega nos seus objetivos se estiver sozinho. A gente sempre precisa uns dos outros aqui no digital. Sempre. Então, você não precisa dar conta de tudo sozinha. Se inspire na abelha. Estrutura, apoio e comunidade aceleram seus resultados. Então, quem tá anotando, vou dar um tempinho aqui para vocês. Precisa não, obrigada. Então, gente, não trabalhem sozinhas no digital. O digital é pra gente se apoiar. Então, estrutura, comunidade, acelera os resultados. Último ensinamento da abelha. A abelha, ela sempre tem uma visão a longo prazo quando ela vai trabalhar. Ela vê na frente. Então, elas armazenam o pólen e o mel pensando em estações futuras que virão. E elas antecipam o que vai ser necessário para esse tempo. Viram como elas são? Gente, a criação é incrível, né? E um bom funil de vendas é a mesma coisa. Quando a gente aplica um funil de vendas, a gente cria hoje para colher amanhã. E eu falei para vocês que não foi fácil fazer essas 4 semanas desse funil estratégico. Eu trabalhei bastante. São posts quase todos os dias ali, estratégicos. Então, não é fácil. Você trabalha hoje, mas você colhe amanhã. Deixa eu ver o que que vocês estão falando. E como é não trabalhar sozinha? Gente, hoje, dentro do digital, tem tantas comunidades gratuitas para a gente fazer parte, para a gente se ajudar. Estar ali nas redes sociais já faz a gente não estar sozinha. Quando a gente tem os nossos seguidores que nos apoiam, a gente se comunica com eles, cria conexão, um apoia o outro. Se inspirar em outras pessoas é não estar sozinha também. Você seguir outras pessoas que te inspiram, levar o que as outras pessoas te ensinam para o seu negócio. O que a gente está fazendo aqui é não trabalhar sozinho. Eu tenho certeza que vocês vão sair dessa reunião hoje aprendendo algo novo que vocês não sabiam antes. E assim como eu também fui ajudada, eu vou levando para vocês o que eu aprendo. E assim a gente vai ajudando uns aos outros. Isso é trabalhar juntos dentro do digital. Essa reunião aqui está sendo gratuita. E assim como a minha, tem muitas outras para vocês participarem e aprenderem. Então, um ajuda o outro, tá, gente? Então, o último ensinamento, para mim, ele é o mais poderoso. É trabalhar com visão. Tá? É trabalhar com visão. A abelha nunca trabalha sem um objetivo. Como eu falei, ela não sai para passear e a gente não posta para brincar. Pegaram essa frase? A abelha não sai para passear e a gente não posta para brincar. A gente tem que ter um objetivo assim como a abelha tem. Ok? Vou passar para o próximo. Planejamento. O Victor colocou aqui. É isso aí. E agora eu vou mostrar para vocês a estrutura por dentro. Vocês querem? Eu quero saber se vocês querem vê-la por dentro. Comentem aqui. Tô vendo até uns sorrisos aqui. Já abriu até uns sorrisos. Pra ontem. Sim, eu. A abelha não sai pra passear e a gente não posta pra brincar. Ah, gente, isso aí. Sim, sim. Ok. É assim que eu gosto. Quero saber se vocês estão aqui, ó, na mesma sintonia. Queremos. Ok. Ô, produção, pra eu abrir aqui no navegador, eu preciso fechar o compartilhamento? Sim, senhora. Ok. Ah, ok, não vai aparecer, né? Obviamente. Então vamos lá. Compartilhar de novo. Não, eu tenho que abrir primeiro, né? Não, compartilhar de novo, é Ok, tá verdade. aberto, né? Tá aberto. Ah, tá aqui ela. Vocês estão prontas? Ai, gente, eu tava validando isso aqui há tanto tempo, eu tava numa ansiedade trazer pra vocês. Então, já deixa eu deixar bem claro aqui pra vocês. Isso aqui não é um curso, tá? Antes de tudo, já vou gerar esse impacto em vocês aqui. Eu não tô lançando um curso, não.
Isso aqui se chama estrutura de aceleração de resultados. Então, é uma estrutura perfeita para você aplicar no seu negócio em três situações. Prestem atenção. Se você está com seu perfil morto e você quer aumentar o engajamento, trazer novas pessoas e aumentar a visibilidade. E nas outras duas situações, se você quer fazer algum lançamento ou alguma promoção. Entenderam? Se quiserem anotar, levantar perfil morto, promoções e lançamentos. Então, você que está aqui assistindo, que tem um negócio, divulga na internet, em algum momento você vai precisar fazer uma promoção ou lançar um produto novo ou um serviço novo. Então, eu acredito que isso aqui se aplica a todas nós, né? A gente tem que estar sempre trazendo algo novo. Ou muita gente que, se vocês estavam se sentindo como eu me sentia antes, o perfil de vocês deve estar ali respirando com a ajuda de aparelhos, né, meninas? Então, se vocês estão em alguma dessas situações, a Antófila é para vocês e ela não é um curso. Então, não tem encheção de linguiça, tá? Isso aqui é mão na massa, é prática, não tem enrolação. Depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho da parte das aulas. É bem direto ao ponto, tá? Então, isso aqui é para vocês não perderem tempo, é para acelerar resultados mesmo. Então, ela tem duas partes, esse produto, tá, gente? A estrutura, ela tem duas partes. Ela tem a página no Notion, que é o que eu tô mostrando aqui para vocês, que é onde está a estrutura em si, que vocês vão adaptar para o negócio de vocês, tá? E não se preocupem, tem todo o passo a passo, tem tutorial. Para quem não sabe mexer no Notion, ele é bem intuitivo, mas aqui vai ter o tutorial para vocês aprenderem a mexer, tá? Então aqui tem as boas-vindas, tem aqui já logo de cara o tutorial de como você pode preencher o quadro e como fazer a cópia do quadro, que eu preciso que vocês façam a cópia, tá? Senão vai ficar aparecendo a informação de todo mundo no mesmo lugar aqui. Então, aqui já tem o linkzinho do tutorial. E aqui está a estrutura logo abaixo. Semana 1, crescimento. Semana 2, conexão. Semana 3, coleta de leads. E semana 4, nutrição de leads e vendas. E abaixo vocês vão ter material de apoio, indicação de apps para facilitar aí no processo de vocês, sugestão de iscas que vão ser muito fortemente indicadas aqui dentro, tá? Eu usei muito, vocês devem ter reparado. Estrutura de aula ao vivo, caso vocês queiram fazer assim como eu estou fazendo agora. E livros, para ajudar também vocês no conhecimento aí durante todo o processo. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho dela por dentro. Então, vai começar aqui, ó, com tarefas iniciais para vocês fazerem, tá? Para ajudar em todo esse processo de vocês. Então, aqui eu recomendo vocês fazerem um perfil espião. Tudo isso vai ser explicado. O que que é um perfil espião, tá? Isso aqui também vai ser explicado em aula. Story de resultado principal, story de resultado complementar. Isso aqui tudo vai ser explicado em aulas. Então, não vou explicar aqui para vocês agora. E iscas. O que são iscas? E vai ter lá embaixo, como vocês viram, as dicas de iscas para vocês adaptarem. Então, percebem que toda a estrutura está pronta? É só você adaptar, tá? E aqui, os dias. Então, vai ter sempre a estrutura do post para você seguir e um post de exemplo. Então, por exemplo, semana 1, dia 1, a estrutura do carrossel prontinha para você adaptar e o post de exemplo para você se inspirar. Story, tema livre. Aí depois vai aumentando o nível aqui. Vai ter dias que vão ter três tipos de posts diferentes. Ó, Reels, a estrutura do Reels para você aplicar no seu negócio e o post de exemplo para você se inspirar. Story, como seguir o Story, adaptar para o seu nicho. Exemplo, até o Story tem o link do exemplo para vocês verem. E assim se segue durante todas as semanas, todo o funil. Aqui tem três, ó. Dia 3 da semana 1 tem um carrossel, um Reels e um Story. Todos com post de exemplo. Então, vocês não ficam desamparadas. Você tem a estrutura para seguir e o post para se inspirar. É só adaptar para o seu nicho. E as tarefas vão te guiar também, para saber o que fazer, o que colocar, qual a necessidade do público de vocês. Então, essas tarefas aqui já vai dar uma clareza absurda para depois você fazer o resto.
E aqui, na semana 4, que é a parte de nutrição de leads e vendas, tem toda a orientação de como você nutrir esses leads e vender. Então, aqui em tarefas importantes, vai ter todo o passo a passo para você seguir dentro do grupo de WhatsApp, que é onde você vai ofertar o seu produto. Então, tem tudo. Os vídeos que você tem que gravar, tudo aqui, ó. Quando abrir o carrinho, quando fechar o carrinho, como fazer, quando fazer a parte ali de tirar dúvidas, se você quer fazer ou não. Então, tem tudo aqui dentro, tá, gente? Agora, eu vou mostrar para vocês a outra parte aqui, que são as aulas. Então, vocês viram que ali tá a estrutura, né? Todinha para vocês seguirem, que eu apliquei 2 vezes, tá? E eu tive os resultados que vocês viram ali. E aqui tá a parte das aulas, guiando vocês durante todo esse processo. Então, aqui, o primeiro módulo, né? Os resultados, contando um pouquinho sobre como cheguei nesse resultado, por que o nome Antófilo, que eu já expliquei para vocês. Os primeiros passos, então, eu vou guiar vocês na parte de nicho, persona, linha editorial, estrutura do perfil e como fazer uma oferta irrecusável, que é a parte onde você deixa de ser panfleteira e aprende a fazer uma oferta irrecusável durante a parte de nutrição. A estrutura, então aqui vai ter todo o passo a passo, como funciona a estrutura, como usar o Notion, que é aquela outra página que eu estava mostrando para vocês, alinhamento de expectativas, né? O que que vocês podem esperar dessa estrutura. E até aquela dúvida, deixar para postar na hora ou se programar antes, porque são 30 dias de post, né? Então, muita gente vai ficar na dúvida: será que eu deixo tudo pronto antes de postar? Ou eu vou fazendo e postando? A gente vai falar juntas sobre isso nessa aula, tá? Vou falar para vocês o que eu fiz e o que eu recomendo para vocês. E a parte da estrutura em si: crescimento de perfil, gerando conexão, coleta de leads, nutrição de leads e vendas, e acelerando seu resultado. Então, esses outros aqui é tudo eu guiando vocês em cada semana, tá? Então, vocês não vão ficar sozinhas nessa parte. Lembra que a gente tá junto aqui no digital? Eu podia muito bem jogar só a estrutura aqui para vocês. Tem gente vendendo coisas assim de adaptação sozinha, sem nada. Só para a pessoa adaptar para o negócio. Eu podia ter feito isso, mas eu vou estar guiando vocês em cada parte, em cada semana, tá? Agora eu vou abrir para vocês tirarem as dúvidas. O que que vocês estão falando? Peraí. Ai, meu Deus, peraí. Amo Notion. Ai, tem gente que já tá acostumada com Notion, então. Maravilhoso, né? Bem intuitivo, né, gente? O que é que vocês acharam? Pode usar para quem quer fechar consultas? Com certeza, com certeza. A Bá já até respondeu aqui, né? Quero aumentar minhas vendas. Sim, gente, aumenta vendas, porque foi por meio dessa estrutura que eu bati meu recorde de vendas, né? Que foi as 600 vendas em um final de semana. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Incrível. Nicho de moda, com certeza. Meu Deus. Eu falei que se vocês trabalham como pedreira, vocês podem aplicar. Se você trabalha em peixaria, se você vende peixe, você pode também. Uai, gente, é sério? É muito versátil essa estrutura. Gente, peraí, deixa eu ver aqui. Quero ter ideia para postar nas redes sociais. Exatamente, é para isso, tá? É para isso. Então, lembram que a abelha não sai para passear e a gente não posta para brincar? Guardem essa frase. Eu quero depois que vocês postem no Instagram essa reunião e coloquem essa frase, que só a gente aqui entende. Só a gente aqui tá se entendendo, tá? Depois eu quero que vocês coloquem no Insta isso. E mais alguma dúvida vocês têm sobre a estrutura? Perguntem aqui, gente. Para quem tem loja, funciona assim, tá? Para afiliados, com certeza. Eu falei, se vocês vendem peixe, também dá. Quero ter ideia para postar nas redes. Então, essa estrutura ela é basicamente um direcionamento, uma luz. A gente gosta de deixar nas mãos de Deus, né? Mas assim, olha, essa estrutura, gente, é quase um direcionamento de Deus.
porque ela é muito intuitiva, muito, assim, estratégica, e ela é muito versátil, muito fácil de adaptar para qualquer negócio. Muito fácil mesmo, tá? Vai ser vitalício ou 12 meses? Ai, que legal que a Bá já tá me ajudando aqui. Obrigada, Bá. Acesso de um ano, tá, gente? Acesso de um ano. Mas eu falei pra vocês que isso aqui é mão na massa, é direto ao ponto. Vocês vão ver que não tem encheção de linguiça nas aulas. Eu vou direto aonde vocês têm que ir. Já direciono vocês. Não vou ficar me enrolando, tá? Não é que nem um curso que você chega, conta toda a sua história de vida, como você chegou ali. Não, gente, é diferente de um curso, tá? É uma estrutura de aceleração de resultados para casos específicos, como eu falei ali para vocês. Então não tem enrolação, é direto ao ponto mesmo, é a aceleração. Deixa eu ver. Vai estar dentro do MIDI? Não, isso aqui é exclusivo, gente. Exclusivo. Já quero começar hoje. Para o nicho de papelaria também funciona? Funciona também. Funciona. Não está no MIDI isso, tá, gente? Não está. Isso aqui é outra coisa. Bem diferente do MIDI. O MIDI, vou explicar para vocês a diferença, tá? O MIDI, ele é um curso do básico ao avançado. O MIDI, ele é para quem nunca trabalhou no digital, tá começando, quer aprender. Então, o MIDI, ele é básico. Ele tem todo aquele passo a passo detalhadíssimo para vocês de como aprender a trabalhar no digital. Só que a estrutura, gente, é para aceleração de resultados. Você já tem que estar empreendendo. Você já tem que ter um negócio. Entende que o público certo para a estrutura é totalmente diferente? O mid, quem compra o mid, não tem noção ainda, tá começando, não estruturou um nicho ainda. Mas a estrutura é para quem já tem essa noção, já tem um nicho, já trabalha online, já usa as redes sociais para alavancar os resultados. Então é diferente, é mais avançado. Que eu sei que vocês que estão aqui são mais avançadas. Vocês já estão empreendendo, não é? Então ela é para vocês. O MIDI é outra coisa, tá? Se eu colocar lá dentro do MIDI a estrutura, o pessoal vai ficar perdidinho. Porque quem tá lá dentro do MIDI tá começando ainda, tá engatinhando. E a gente aqui já estamos em outro nível. Entenderam? Deixa eu ver o que mais vocês estão perguntando. Vai custar quanto? Chegamos na parte, então, gente. Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês a tela novamente. Estão vendo aí? Tudo certinho? Produção? Ok. Então vamos falar, gente, mais sobre a estrutura agora. Quanto custaria? Quanto seria para vocês terem isso separadamente, isoladamente, né? Então, por exemplo, se eu fosse liberar para vocês só o programa de aceleração, só as aulas ali, já seria esse preço que vocês estão vendo ali, 597. O funil de 4 semanas, pronto, se vocês forem procurar por aí afora, vai ser R$ 1.000, no mínimo, tá? Tem estruturas mais compridas, né? Eu gostei de aplicar 30 dias, mas vocês vão encontrar aí algumas coisas por, sei lá, 2 meses. Mas eu acho 30 mais prático. Os resultados a gente colhe mais rápido, né? Modelos prontos de conteúdo para você atrair, conectar, coletar, vender, para você adaptar para o seu negócio. Estão vendo quanto custaria isoladamente tudo isso? E, além de tudo, não é uma coisa que eu tô jogando aqui de olhos vendados para vocês. Gente, eu tô há um ano testando isso. Vocês têm ideia? Um ano. Eu queria muito ter lançado isso antes, mas eu tava testando, validando para vocês. Eu estudei muito. Então foi testado e validado com resultados reais. É só você adaptar. Não é um copia e cola, mas adaptar é o menor dos nossos problemas, né, gente? A estrutura tá ali, o direcionamento tá ali. É só você adaptar. Então, por mais que não seja um copia e cola e fature 100 mil, adaptar vai ser o menor dos problemas de vocês. Ainda mais com todo o direcionamento que vocês vão ter nas aulas. Deixa eu ver o que que vocês estão falando aqui. Tá vendo aí, produção, o chat, porque pra mim é ruim de abrir o chat aqui. Mas tô abrindo, tô abrindo. Hum, programa de aceleração, você não acha. Ó, tem gente entendida das coisas aqui, ó. Vocês estão vendo? Programa de aceleração você não acha por menos de 4 mil. Só pra saber se vocês ouviram bem.
Vocês estão vendo, gente? É isso, tá? A Bianca trabalha aqui no digital, ela é entendida dos produtos. E realmente, tá? Esse preço que eu tô colocando aqui pra vocês, de quanto seria isoladamente, tá baixo ainda. Porque é muito mais, tá? Trabalho com caderno e segunda-feira eu vou fazer um lançamento. Eita! Olha, a estrutura te ajudaria muito, só que é 30 dias. O que que você acha de fazer mais um lançamento aí pela frente? Enfim, Camila, perfil novo do zero. 4 semanas são suficientes para ofertar a venda de mentoria? Eu acho que sim. Tu acha também, produção? Tem gente que vende mentoria com um perfil recém-começado, sem seguidores, segundo... É verdade, gente. Eu acho que Eu dá de falei, boa. eu falei baixo, se quiser repetir. Fala de novo aí pra galera. Não, só repetir. O que que você falou? Não lembro. E perfis novos, mesmo com 100 seguidores, já é o Viu? suficiente. Perfil novo com 100 seguidores já vende muito. Porque assim, gente, com a estrutura certa, com o direcionamento, vocês lembram que a questão não é engajamento, não é ter mais seguidores, mas sim você saber vender para quem tá lá? Então a estrutura, ela vai te ajudar a trazer um conteúdo estratégico, um conteúdo que realmente atrai, que gera desejo, e aquelas 100 pessoas que você tem ali, vai ser muito mais fácil de você converter elas em venda com a estrutura do que se você fosse tentar crescer um perfil antes, atrair um monte de curioso postando aleatoriamente. Então, a estrutura, quando você faz esse caminho com o cliente, é muito mais fácil dele comprar menos que seja pouca, mesmo que seja poucas pessoas no perfil, tá? Então, realmente funciona assim. E quanto mais você faz a estrutura, mais resultados você vai tendo. Então, por exemplo, eu apliquei 2 vezes. Ano passado, quando eu apliquei, era uma coisa totalmente diferente. Era uma promoção de um produto que eu já tinha. Fui lá, apliquei, fiz as 600 vendas em um final de semana. Agora, a estrutura foi aplicada de uma forma diferente, foi para um lançamento. Então, eu já adaptei tudo de novo os conteúdos. Depois que eu postei tudo, já mudei tudo de novo e adaptei para um lançamento. Então, percebem que a estrutura, ela não só é versátil para você adaptar para qualquer nicho, mas ela também vai ser muito usada. É uma coisa que você vai usar muito mesmo, de acordo com a necessidade atual do seu perfil, do seu negócio. Então, ela vai estar sempre ali para você adaptar, de acordo com o que você quer fazer no momento. Então, você abriu a sua loja, ela vai servir. Vai fazer promoção? Vai servir. Vai fazer um lançamento? Ela vai servir. Ela vai estar sempre sendo usada. Eu tô todo o tempo, todo mês eu faço uma estrutura diferente. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Seja para fazer todo mês ou só de vez em quando? Você pode fazer todo mês. A questão é que você precisa tirar um tempo para adaptar os posts e para gravar, né? Tem essa questão. Então eu faço um mês sim e um não, geralmente, tá? Então, um mês eu fico ali só planejando, posto tudo durante outro mês. Aí depois outro mês, planejo outro e posto, entenderam? Então, é meio difícil de postar todo mês porque você tem que planejar antes, tem que adaptar, mas com o direcionamento aqui também vai ficar muito mais fácil para vocês do que foi para mim, porque eu não tive direcionamento, gente. Eu não tive. Então, para vocês vai ser muito mais fácil, né? Mas depois você vai pegando jeito, vai indo rapidinho, tá? Deixa eu ver. Com a estrutura, você vai trazer gente qualificada, pode ser ótimo resultado em um perfil do zero. Então, não só para quem tá com o perfil morto, mas para quem tá abrindo um perfil, né, gente? Então, são 4 situações. Eu falei aqui: promoções, lançamentos, levantar perfil morto e erguer um perfil do zero. Então, são 4 situações que a estrutura pode servir para vocês, tá? Enfim, vou passar aqui para o próximo, tá? Enquanto vocês vão falando, a produção aqui vai vendo. Vocês são VIP, né, gente? Vocês são VIP. Então, olha só. Tem gente falando aqui que estrutura vale 4.000 reais. E olha só por quanto essa estrutura vai estar por vocês. 497. 497. Isso aqui, gente, parece piada. Parece piada, mas é real. 12 vezes de 51, se você preferir. Então, eu coloquei aqui, ó, que ela valeria 3.000. Mas vocês viram, né? Gente entendida do mercado falando que custaria muito mais. E é verdade. Mas eu vou trazer para vocês que estão aqui por 497.
Vocês são VIP, gente. Vocês são especiais. E eu, assim, vocês podem achar que é estratégia de marketing, né? Quando eu disser que esse preço nunca mais vai voltar. Vocês vão pensar, ah, isso daí é balela. Mas não, gente, esse preço não vai voltar mais. Ele vai ficar disponível por 24 horas e não voltará mais. Vocês sabem que eu cumpro com as minhas palavras. Quem me conhece sabe. Então, essa palhaçada aqui, ó, de 497 é só hoje, 24 horas, pra vocês que estão aqui. A galera do Insta aqui, ó, tá assistindo, mas vocês que estão no grupo, que vão receber esse valor, esse link antes, e vocês vão ter bônus, tá? Não é só o valor. Quando Diga, chegar o produção. bônus, tem uma condição. Ah, condição. Comentar a frase. Você vai postar aí o conteúdo? Não. Em No story? último, na última postagem tem que comentar aquela frase. Gostei da ideia. Olha só, a última vez, na última reunião, eu fiz um post e vocês tinham que comentar algum insight. Eu acho que eu até vou desligar aqui, eu acho que o pessoal já ouviu, né? Mas o pessoal aqui do Zoom é mais especial. Eu vou fechar a live aqui, tá? Do Instagram. Porque vocês são VIPs, vocês são especiais. O pessoal do Instagram não vai ter isso aí, não. Ó, só entre nós aqui, tá? Parecido com a reunião anterior. Só que essa vai ser um insight específico. Eu vou postar um conteúdo assim que eu sair da reunião. Agora às 10 horas. Perto das 10 horas. E só vai concorrer aos bônus. É isso aí, produção? Quem comentar lá? Ou tu vai postar agora? Comentar no último post. No último post? Dos Não é o que eu vou bastidores. postar hoje, então. Não, é no que eu tô parecendo uma chaleira. Gente, vocês viram o último post que o Vitor tá parecendo uma chaleira no fundo? É o post da chaleira, tá? Vocês vão comentar o insight mais valioso que nós tivemos aqui. Vocês lembram qual que é? Comentem aqui no chat, quero saber se vocês estão ligadas. E eu vou conferir depois se vocês comentaram para ganhar o bônus. Qual que é a frase, gente? Quero saber se vocês estão. A abelha não voa à toa, tá quase. A abelha não sai para passear. Completem. A abelha não sai para passear e nós não postamos para brincar. Emoji de abelha, tem que ter um emojizinho. A Michelle, ó, a abelha não sai para passear e a gente não posta para brincar. Ó, o pessoal tá sabendo, tô vendo, tô vendo. 20 comentários para bloquear os bônus, tá? Tô Desblo- esperando vocês. Desbloquear. Vou bloquear. Bloquear, eu falei. Ó, gente, o TDAH aqui. Vocês des- desbloquear. A abelha não sai para passear e nós não postamos para brincar. 20 comentários no mínimo para eu liberar os bônus. Tô esperando vocês. Corre lá. Último Reels que eu postei, que o Vitor tá parecendo uma chaleira, que foi aquele dos bastidores. Já tô vendo vocês aqui. Uhum. 20 comentários para liberar. E só vai ganhar o bônus se tiver comentado. Só vai ganhar o bônus se tiver comentado, tá? Tudo isso vai ser informado lá dentro do grupo para vocês, tá, gente? A abelha não sai para passear e nós não postamos para brincar. Tô vendo os comentários caindo aqui. A hora que der 20 produção, você me avisa. Uhum. Quem já comentou deve estar na ansiedade. É, o pessoal que já comentou deve estar agoniado aqui, né, gente? A Ana, acho que fui a primeira, deve estar aqui, ó, se coçando. Vai, povo, comenta. Deixa eu ver. Eu tô com um post pra fazer, achei que a produção tava falando dele, mas melhor ainda, já usar o que tem, né? Poxa, intencional. Tá com 35 comentários, mas é o que já tinha antes, né? Então, Tá contando. Peraí.
Victor tá aqui, ó. Tem 10. Gente, vamos melhorar. Vamos melhorar, galera. Comentem aí. 13. 13. O bônus, olha, os bônus, tá? Não é um só. Já vou deixar vocês mais ansiosos. Vale postar o comentário dele. Não, 10 vezes a mesma pessoa, não. A abelha não sai pra passear e nós não postamos pra brincar. Não é aqui no chat, tá, gente? É lá no meu último post. No meu último Reels. Último Reels. No mínimo 20 comentários. No mínimo 20 comentários. 20 comentários pra desbloquear. Quantos, produção? Foram 19. 19? Falta um. Falta um, gente! Ó, Ana, meu marido mandou eu escrever lá. Quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Bom, é isso aí. Também dá pra aplicar na estrutura, gente. Fechou. Fechou? 20? Vamos lá. Vou liberar os bônus então. Primeiro comprador. Eu vou liberar pra vocês o link, fica tranquilas. Primeira compradora vai ganhar uma consultoria de implementação das 4 semanas comigo. Sim, eu e você. Só eu e você. Fazendo juntas essa implementação. Eu vou te guiar nessa consultoria. Não vou fazer por você. Eu vou te guiar. Vou te dar a consultoria para você não ter dúvidas do que fazer na hora da adaptação dos posts. Para a gente fazer uma estratégia matadora. Você quer? Primeiro, a primeira, a terceira compradora vai ganhar templates prontos no Canva, porque tem bastante carrossel na estrutura, né, gente? Bastante post. Então, para facilitar a vida de vocês, eu vou liberar templates prontos para vocês usarem. Então, a primeira, segunda e terceira compradora vai ganhar os templates prontos. Esses templates, quem liberou foi a maravilhosa Bá. Vocês sabem, quem é aluna mid, acompanha lá. Bá maravilhosa. Nosso braço direito, que tá aqui também ajudando na live. Ela fez esses templates com muito carinho para vocês, para bem versáteis, para adaptar para qualquer negócio também, e que são nos estilos dos posts que a gente faz lá dentro. E a primeira, a quinta compradora. Ah, esse é o meu favorito, vai ganhar uma IA personalizada da Antófila para adaptar o conteúdo das 4 semanas. Então, a quinta, da primeira à quinta, vai ganhar uma IA que vai te guiar durante todo esse processo da implementação da estrutura. É uma IA muito mais inteligente do que o ChatGPT tradicional e que ela está configurada de acordo com a estrutura. Então, ela já sabe o que você quer ali. Então, essa IA não vai ter todo aquele trabalho que o ChatGPT tradicional tem de ficar treinando ele ali. Ela já está treinada para guiar vocês no processo. Então, lembra que eu falei que, assim, adaptar é o menor dos problemas? Para quem ganhar a IA personalizada, aí sim, gente, vai ser o menor do menor dos problemas adaptar esses posts. Porque ela tá muito fera, muito inteligente. E antes de fazer a live que eu tava testando ela, tava refinando os prompts, tava testando ela e ela tá, ó, Não quero produção. um APC. Posso? Pode. Produção liberou eu mostrar a IA, vocês querem? Bora então. Eu vou fechar o compartilhamento aqui para abrir a IA com vocês. Já vão me dando aí, gente, uma ideia de nicho. Deixa eu escolher uma pessoa aqui, peraí. Deixa eu só abrir aqui ela. Deixa eu escolher uma de vocês aqui. Todo mundo aqui já empreende? Tem um nicho? Levanta a mão quem tem nicho já.
Esperando vocês levantarem a mão. Quem tem nicho, quem já está empreendendo no digital. Opa, quantas empreendedoras! Que lindo! Ok, tá difícil, gente, de escolher. Elane, você? Eu vou ligar teu microfone aí, tá? Deixa eu compartilhar a tela. Aqui. Ativou aí? Sim. Show, Elane. Peraí. Não tá abrindo? Peraí. É esse aqui, né? Eu tô meio Ah, cega, gente, porque eu não gosto de pôr óculos, porque vocês não veem meus olhos. Elane, vou começar e vou Oi. fazer com o teu nicho, tá? Tá bom. Seja muito bem-vinda, rainha! Fui desenvolvida pela Camila especialmente para te guiar na jornada de transformar seu conteúdo em desejo, sua história em posicionamento e sua essência em autoridade com a estrutura Antófila. A gente não está aqui para postar por postar. Estamos aqui para construir uma presença magnética, estratégica e inesquecível. E para isso, vou pegar na sua mão desde o comecinho, adaptando cada conteúdo da estrutura para o seu nicho com criatividade, ousadia e estratégia. Mas antes da mágica começar, quero te conhecer melhor. Me responde essas perguntinhas para a gente criar conteúdos com propósito, personalidade e potência. Então, você se chama Elane. Qual é o seu negócio hoje, Elane? Me conta. O meu negócio hoje é vender docinhos na praia. Doces Docinhos. personalizados, é. Ai, que delícia, amo! Eu vendo doces na beira da praia. Na praia, isso. Então, o escritório Docinhos da de Elane é na leite, praia. Legal. docinhos de leite ninho em formatos de frutinhas. Calma aí, vou ser mais específica então. Ó, ponto 3. Me chamo Elane. Vendo doces na beira da praia. O escritório. Ó, vocês estão com inveja, gente, da Elane? Eu tô. 3. O que te diferencia no mercado, Elane? Vou colocar aqui, ó. Doces de leite ninho em formato de frutas. Vou colocar aqui, ó, bem vibe tropical. Me conta, Elane, como é a sua história com a sua profissão? Em que momento você decidiu vender doces na praia? Então, eu já havia vendido antes, bem antes de eu ser CLT, que eu aprendi com uma amiga. Só que aí eu fui para o CLT, passei 7 anos em uma empresa, aí em 2021 eu fui demitida. Só que aí eu fiquei, né, sem emprego, nem passava da minha mente ter essa ideia de vender doces. Passou 2022, eu fiquei desempregada. Quando foi de 2022 para 2023, eu consegui um emprego temporário no hospital e aí eu fui demitida, não fui contratada. E aí, quando eu estava voltando desse trabalho, né, desse antigo trabalho, aí me veio a ideia. Eu digo, meu Deus, eu gostaria de vender alguma coisa, mas eu vou vender o quê? Aí começou a surgir a ideia. Eu disse, eu sei fazer doces, vou testar. Aí comecei a fazer e vender e tá dando certo. Já vai completar 2 anos que eu vendo docinhos na praia. 2 anos, que legal, Elane. Você é uma grande inspiração para todas nós aqui. Eu amo conhecer Ai, mulheres obrigada. empreendedoras, batalhadoras. Olha só que legal. Tô resumindo aqui então, ó. Fui demitida do meu emprego em 2021. Ah, eu vou tirar essa parte aqui, ó. Continuei. Em 2023, comecei a trabalhar em um hospital, foi isso, né? Isso. E fui demitida. Então veio o desejo de empreender. Eu já sabia fazer doces. Resolvi praticar. Já fazem 2 anos que vendo doces na praia.
Ok. Agora, com essas informações, Elaine, nós vamos conseguir estruturar o seu nicho, a sua persona, sua linha editorial, otimizar o seu perfil com uma bio de Instagram estratégica e construir uma oferta irresistível para você não ser panfleteira. Vamos lá? Sim. Você tem um baita diferencial. Doces de leite ninho com formato de frutas tropicais, vendidos na praia, ou seja, uma vibe verão, alegria, refrescância, brasilidade e uma história de superação, inspiradora e conectável. Você é a prova de que a doçura pode virar negócio. Olha só, temos aqui pronto, Elane, a estrutura do seu nicho. Que bacana. Ó, assim que aprovar, a gente avança para sua persona e já entramos na semana um. Daí já logo ele vai começar a te ajudar com as semanas, tá? E aí, produção, faço persona também? Ou deixo? Que deixa que já tá Vou tarde. deixar porque já tá tarde, né? Mas Tá ó, bom. estruturou o teu nicho. Você tendo a Antófila Bot, você vai continuar todo esse processo. Ela vai te guiar Uhum. na tua persona. Depois você pode pedir para ela fazer a linha editorial, vai ter tudo lá o passo a passo no curso, como eu mostrei, né? Curso não, não é curso, né? Mas lá nas aulas vai ter o passo a passo, você vai pedindo para a Antófila. E como ela já tá treinada, ela já sabe o que fazer, ela já tem uma base, ela vai guiando vocês durante todo esse processo, tá certo? Ok, Foi um prazer te conhecer, obrigada. viu, Elane? Prazer foi todo meu. Ok, meninas, deixa eu voltar para o nosso. Peraí. Diga, produção. Se não fosse o Victor, gente, o que que seria de mim, né? Vocês viram que eu postei esses dias que eu gosto de trabalhar que nem os maias e os astecas? Só no caderninho? Dá pra ver aqui, né? Ó os caderninhos. Eu não gosto, gente, de tecnologia, mas é isso aí, trabalho nela, né? Pronto! Start pra vocês. Vão, gente. Garante os bônus de vocês. Lembrando, primeira compradora vai ganhar uma consultoria. O link está sendo enviado também aqui no chat, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Meu, gente, eu perdi tanta coisa nesse chat. Uau, que legal, gente. Ó, carrinho aberto. Tá aqui o link para vocês garantirem a vaga de vocês. Vai ser enviado depois lá dentro do grupo, Já tá? foi. Hum? Já... A primeira já foi, né? Não, O quê? o link já enviei. Sim. Ah, já foi? Lá no grupo também? Tá, então o link, gente, tá aqui no chat. Tem o código QR aqui para vocês. E tá lá no grupo também. As mais rápidas vão ser as que vão ganhar os bônus e vão conseguir tudo com mais facilidade, né? Então, lembrando, a primeira compradora vai ganhar uma consultoria comigo. Eu vou te guiar durante todo esse processo das 4 semanas, adaptado para o seu nicho. E os outros, a primeira, a terceira, vai ganhar os templates. Primeira, a terceira ganha os templates prontos para adaptar, ou seja, a primeira também já vai ganhar, né, o template e a consultoria. E da primeira à quinta, a Antófila Bot, para guiar vocês durante o processo. O que que vocês acharam? Vocês acham que essa estrutura pode ajudar vocês no nicho de vocês? A transformar o Instagram de vocês? Faria sentido aplicar no negócio de vocês esse funil? Tinha o detalhe que a Pá acabou de colocar. Verdade, gente. Tem esse detalhe. Quem não tem o Mickey, que é o curso de Canva que a Bá fez, que tem lá, vocês veem dentro da estrutura lá do Mid, né? Vocês vão ganhar também, todas, tá? Todas as meninas que comprarem, meninas, né? Temos divas e divos aqui, também temos divos. Não é só para mulheres, gente, meninos também podem aplicar. Mas todas vocês vão ganhar o Mickey, método Império Canva. Então, digamos que você não ganhou os templates prontos. Eu não sei mexer no Canva, e agora? Você vai ter o Mickey para você todinho. O curso mais completo de Canva desse mercado, gente. Todas vocês vão ter acesso ao Mickey para auxiliar vocês durante as postagens. Mais alguma dúvida, gente? Vão mandando aqui que eu vou ajudar vocês
Só mais um pouquinho, porque vocês estão muito guerreiras aqui comigo até 9h30 da noite, né? Vocês não brincam mesmo. Não é só frase de efeito. É verdade, falando em frase de efeito, gente, isso aqui não é um gatilho mental, tá? É realmente 24 horas essa oferta, tá? Eu não tô brincando com vocês, não. Esse preço vocês nunca mais vão ver. Pode vir Black Friday, pode vir aniversário Antófila, pode vir o que vier. Eu não vou fazer novamente por 497. Vocês estão me ouvindo? Isso aqui é sério, gente. Isso aqui é sério, porque assim. A gente não brinca de postar, mas eu tô brincando aqui com vocês, com esse preço, né? Então, uma estrutura que vale R$ 4.000, vocês não vão ver por esse preço de novo, não, gente. Isso aqui é realmente lançamento. E o lançamento é o evento mais especial que tem diante de qualquer promoção que poderia ocorrer, né? Então, realmente, eu fiz um preço especial pra vocês, minhas VIPs, tá? Vocês estão com alguma dúvida? Senão eu vou finalizar. E depois a gente já vai ver quem foi a primeira. Quando que vai ser anunciado, produção? Depois de 7 dias. Depois de 7 dias. Então, ó, prestem atenção. Depois de 7 dias, nós vamos anunciar lá no grupo. Então, não saiam do grupo, tá? Depois de 7 dias vai ser anunciada as ganhadoras. Estou bem no início do Meet. Deixa eu ver aqui, gente. Peraí. Eu vou tirar o código QR aqui, tá? Ó, Que eu quero ver os rostinhos de vocês. Então, assim, não saiam do grupo, porque daqui 7 dias a gente vai anunciar a ganhadora. Essa ganhadora, essa primeira compradora que vai ganhar consultoria, primeira, terceira, primeira, quinta, tem que ter comentado lá no post. Então a gente vai olhar isso também, tá? Então, na hora de ver a ganhadora, a gente vai conferir lá no post se você comentou, tá bom? Lembrem desse detalhe. Daqui 7 dias a gente aparece lá para anunciar. Agora vocês vão ficar esses 7 dias na ansiedade aqui, na agonia, né? Mas vai valer a pena, tá bom, meninas? Então eu vou encerrar aqui, tá? A nossa live. Sou muito grata por todas vocês que estão aqui comigo. Saber que a gente tá com os mesmos objetivos aqui me inspira a continuar. Eu amei conhecer todas vocês. Foi um prazer, Elane. Depois, passa o teu arroba pra nós, Elane. Antes de eu ir. Passa teu arroba pra nós, pra gente ver o teu trabalho lá. Vamos fazendo uma foto enquanto isso? Só com as guerreiras que ficaram até o final? Vão abrindo as câmeras, quero ver esses rostinhos. Que lindas! Bora, gente, bora abrir essa câmera. é pra eu abrir também. Abre você também, produção. Olha, quantos rostinhos! Por que, gente? Vocês só ligam a câmera assim na hora de tirar foto, ó. Pegar vocês. Abram, abram. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ó, abriu mais uma. Eita, fechou de novo. Calma aí. Acho que não vai abrir mais. Eu vou lá, tá, gente? Um, dois, três e. Mais uma. Vou dar mais uma chance. Um, dois, três. Foi. Vou mandar lá no grupo pra vocês a foto. Ó, o arroba da Elane, se vocês quiserem seguir ela. Lanlan Doces Personalizados. Acompanhem lá ela. Lá ela. Beijo. Obrigada, meninas, pela presença de vocês aí. Beijo, beijo. Boa noite.